Olá, bem-vindos novamente ao canal. Esse vídeo vai mostrar umas modificações que foram feitas nos indicadores, atendendo aí a alguns pedidos inicialmente relacionados às cores, que estavam gerando algum tipo de confusão. Então vamos lá, o que nós fizemos? Eu já havia comentado que eu havia feito umas alterações em umas tonalidades do azul, tanto nos indicadores de destaque de 100% das agressões representando o delta, né, o delta de agressão, e também para o destaque de imbalance de delta. Ainda assim estava gerando confusão porque os destaques eram de tonalidades diferentes de azul e de fúcsia, né, violeta. E para não ter mais esse tipo de confusão, a gente fez o seguinte: quando o destaque é para que mostre que o saldo de agressão representa 100% das agressões da barra, as cores que nós estamos utilizando é o azul e o fúcsia. Então, azul para um destaque onde 100% das agressões foram de compra, e o fúcsia para indicar onde 100% das agressões foram de venda. Quando o destaque for para a divergência de delta, aí nós iremos utilizar o mesmo azul e o amarelo agora. Nós não vamos estar mais utilizando o violeta, nós vamos estar utilizando o amarelo. Porque aí a gente sabe que quando visualmente na tela aqui eu estou usando dois indicadores percentual, um na parte superior e um na parte inferior. E aí ficava difícil para alguns identificar e criava algum tipo de confusão. Peraí, isso aqui está destacando o que? É delta ou é imbalance, né? E agora, rapidamente, você batendo o olho, você vai saber que se tiver uma tonalidade, se tiver uma barra de cor amarela, isso mostra que o destaque é de imbalance. Se uma das barras está na cor fúcsia, isso mostra que o destaque é para imbalance. Então, novamente, amarelo, divergência de delta, fúcsia, divergência de imbalance. Tá? Essa foi uma das modificações. Então, aqui na minha tela, na parte superior, fica fácil eu saber que eu estou destacando imbalance, e na parte inferior fica mais fácil, porque eu estou indicando aqui divergência de delta. E as mesmas cores a gente também padronizou para os indicadores principais, né? Tanto o acumulado como o acumulado. Tanto o absoluto como o acumulado. Vocês perceberam que eu coloquei aqui na tela, no vídeo de hoje, o indicador absoluto ao invés do acumulado. Na sequência desse vídeo explicando as modificações que a gente fez nas ferramentas, eu vou começar um outro vídeo agora falando um pouco sobre o operacional com divergência de delta. Algo que eu não fiz ainda. Eu não fiz nenhum vídeo falando de divergência de delta. Eu só fiz vídeos falando sobre imbalance. Mas vamos continuar porque teve uma segunda modificação no indicador percentual que ela é um pouco mais profunda e até tomou um pouco de tempo para que ela fosse implementada. Alguns podem querer identificar nesses indicadores percentual apenas os destaques. Tem gente que não se importa em visualizar as demais barras, né, quando elas não atingem ou quando elas não mostram os destaques. Por exemplo, eu estou com um indicador percentual e nesse indicador percentual eu quero ver destaque de imbalance.
Eu não quero saber se uma barra, se o delta em uma barra representou só 50% ou 35%, seja lá qual for o percentual. Eu só quero visualizar quando o delta atingiu 100% das agressões. E no indicador que vocês têm aí, no teste, essa possibilidade ela não existe. Então a gente criou uma, uma, uma parametrização em que vocês vão ver agora um item chamado mostrar apenas destaques. Se eu deixar em sim, ele só vai mostrar nesse indicador percentual aquilo que realmente foi destaque. Como eu coloquei nesse indicador aqui percentual, como eu pedi para que ele me mostrasse destaques de imbalance, ele só está me mostrando aonde ocorreu o imbalance. E numa tela com zoom assim, talvez não faça muito sentido, mas na hora que eu estou olhando o mercado, né, num zoom mais amplo, começa a fazer um pouco mais de sentido essa função. Tá? O mesmo vai valer se eu quiser, aqui no indicador de baixo, identificar apenas as divergências de delta. Então, eu coloquei para divergência sim, para imbalance não. Mostrar apenas destaques? Sim. E daí ele só vai mostrar no indicador de baixo aonde houve divergência de delta. E aí fica um pouco mais fácil. E nada impede de você ter mais indicadores percentual na tela e nesses você de repente deixar configurado apenas para mostrar o real valor do percentual do saldo em relação ao total das agressões, sem mostrar, por exemplo, nenhum dos destaques. Você pode vir aqui, indicador, mais indicadores, vamos colocar aqui mais uma vez o percentual. Daí esse indicador aqui eu vou de repente jogar ele no meio da tela, tá? Entre o preço e o indicador absoluto. Então aqui eu não estou destacando nada. Eu só tenho uma visualização do quanto o delta está em relação à barra. Tá? Então é uma forma, você pode ter quantos indicadores percentual você quiser na tela. E cada um pode ser configurado de acordo com a sua preferência. Ele está vindo como padrão não utilizar heatmap, mas eu posso colocar um heatmap e ele colocar uma tonalidade de acordo com os deltas, né? Daí fica uma coisa um pouco mais visual. Então é uma das possibilidades que agora essa nova versão do indicador percentual possibilita. E isso é importante também por um seguinte fato. Eu não sei se todos notaram, mas quando você coloca como regra de coloração no gráfico principal o indicador percentual, né, que é o que eu estou usando aqui, onde há a divergência de delta, você vai perceber talvez uma inconsistência na coloração em relação ao preço. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar essa barra aqui, tá? Essa barra que eu estou passando o mouse aqui. Numa regra de coloração convencional, esse box de subida ele deveria estar identificado com a cor verde. Porém, a regra de coloração ela colore o box ou o candle, se você tiver num outro tipo de gráfico temporal, por exemplo, aí vamos chamar de candle, mas pode ser barra, e aqui eu estou chamando de box porque eu estou no Renko. Essa coloração ela está em vermelho porque aqui o saldo de agressão foi predominantemente vendedor. E é por isso que o indicador ali embaixo está mostrando uma divergência, porque embora o preço subiu, o saldo delta foi negativo, e aí existe uma divergência. Só que aí talvez muitos falam assim, pô, mas aí tá me dando uma confusão, tá criando uma confusão aqui no meu gráfico, porque aí eu já não estou conseguindo mais saber o que é venda, o que é compra.
Num zoom assim, talvez seja fácil, mas imagina você, sei lá, num zoom menor, começa a gerar algum tipo de confusão. E essa nova possibilidade que você tem de só mostrar os destaques, ela é importante porque vou colocar uma regra de coloração do meu gráfico aqui, uma regra qualquer, vou colocar como cor de compra um verde bem destacado e como cor de venda eu vou colocar aqui deixa eu colocar aqui um amarelo, tá? Veja que eu deixei isso como cores dos meus boxes, mas ele não assumiu aquelas cores. Por quê? Porque a regra de coloração é que está mandando nas cores. Porém, essa nova possibilidade no indicador percentual me possibilita, se eu colocar aqui mostrar só destaques, ele vai assumir as cores que eu escolhi lá no fundo. E aí ficou o verde e amarelo. O verde aqui não está dando muito para visualizar. Deixa eu escolher uma outra tonalidade do verde para ficar um pouco mais visual aí na tela de vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um verde mais escuro. Então aí ele assumiu as cores que eu defini como regra de coloração nas propriedades do preço. E aí ele só vai me destacar o que eu pedi para destacar. Nesse gráfico eu estou pedindo para ele destacar o quê? Para ele destacar os imbalances, né? Então onde tem imbalance ele vai destacar. E onde não tiver, né, como eu pedi destaque de imbalance, onde não tiver, ele vai assumir a cor que você definiu lá nas propriedades do indicador preço. Para eu retornar, deixa eu voltar aqui para o branco, porque eu gosto de deixar branco para as cores ficarem mais vivas aqui no gráfico. Tá vendo que eu deixei branco e aí onde não tem destaque deixa tudo branco, né? Para eu voltar a assumir a coloração do indicador, eu tenho que falar para ele não destacar apenas, não mostrar apenas os destaques. Vou colocar não. E aí a coloração volta de acordo com o saldo delta. Tá? Essa foi a modificação mais profunda que a gente fez aí, não só de cor, mas dessa funcionalidade. Isso vale também tanto para o indicador percentual como a regra de coloração que está aqui no indicador de preço. Tá bom? Então era isso, esse vídeo era mais para mostrar essas novas funções, elas não estão disponíveis nos indicadores que a gente fez para teste, para degustação, mas quem for utilizar a versão não de teste vai acabar tendo essas novas funcionalidades. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um curtir aí, se inscreva no canal e esperamos vocês no próximo vídeo. Obrigado.